Lembra daquele caso do caminhoneiro que bateu num ônibus no interior de Minas e causou a morte de quase 40 pessoas? O laudo da Polícia Civil aponta que o motorista estava sob efeito de drogas e álcool. Porém, o advogado do caminhoneiro contesta essa acusação e fez uma coletiva de imprensa hoje para falar sobre o assunto. Oswaldo Diniz acompanhou a entrevista e traz os detalhes. Boa tarde, Oswaldo. William Travassos, muito boa tarde para você. Olha, William, a defesa jurídica do motorista que segue preso sob a suspeita de ter provocado acidente que matou 39 pessoas no interior de Minas, acredita que seu cliente possa receber habeas corpus, ou seja, a liberdade provisória nos próximos dias. Hoje, a imprensa foi chamada para uma coletiva na qual os advogados contestaram algumas informações fornecidas pela Polícia Civil, que, claro, investiga o caso. No dia 21 de dezembro passado, uma carreta bitrem transportava granito atingiu um ônibus onde estavam as vítimas fatais. Há cerca de 2 semanas, a PC fez uma coletiva de imprensa confirmando que o motorista da carreta, Arilton Bastos Alves, tinha usado cocaína, êxtase e um outro combinado de drogas no dia do acidente. Os exames foram feitos por meio de análise de urina e sangue do suspeito colhidos dias após a tragédia. Os advogados de defesa fizeram outro exame em um renomado laboratório da capital e os resultados deram negativo para qualquer substância. Pelos foram recolhidos com amostra cerca de 30 dias após o acidente. Ainda conforme advogados, a coleta de pelos tem mais precisão no resultado que sangue e urina. E esse resultado vale para os 6 meses anteriores dessa coleta. Para Raoni Schaeffer, um dos defensores de Arilton, a causa da tragédia envolve falha mecânica do ônibus em que estavam os passageiros mortos após a colisão. Preliminarmente, que foi colhido pela Polícia Civil e pela Polícia Rodoviária Federal, foram os depoimentos oculares das testemunhas que trafegavam atrás do ônibus, né? Essas testemunhas prestaram depoimento no mesmo dia do acidente e elas atestaram para a Polícia Civil que viram o estouro do pneu do ônibus. O ônibus perdeu a mão de direção, invadiu a direção contrária, onde Arilton vinha trafegando, e acabou, por isso, havendo a colisão. Tanto que o cavalo mecânico não colidiu com o ônibus. Vocês podem observar isso, ele está lá intacto. Não houve colisão. Se o Arilton tivesse bêbado, drogado, alguma coisa desse sentido, em tese teria havido colisão do cavalo mecânico com o ônibus, e não houve nada disso. O que houve foi a colisão com o segundo bitrem, porque no momento que ele tentou jogar para o acostamento para evitar a colisão de frente do cavalo mecânico com o ônibus, acabou que o segundo bitrem houve uma torção por conta de irregularidade do asfalto e o ônibus, quando estava vindo invadindo a mão de direção, acabou havendo a colisão com o segundo bitrem e acontecendo o que aconteceu. Por que o motorista não ficou no local do acidente? Por que ele saiu dali? Eu queria que você explicasse isso pra gente de novo. Então, o senhor Arilton, quando houve o acidente, ele parou o caminhão, ele observou a gravidade do acidente e ele entrou em pânico quando viu aquela situação toda. Pessoas gritando, o ônibus em chamas e, consequentemente, a explosão, que foi logo em seguida. Então ele viu que não poderia fazer nada naquele momento, né? Ele ficou desesperado e ele acabou fechando o caminhão, ligando o pisca-alerta, deixando o caminhão no local. Se ele quisesse ter foragido do caminhão, ele teria todas as condições de ter saído embora com o caminhão. Ele pegou e saiu a pé e foi procurar ajuda num posto de gasolina que estava próximo. Lá ele pegou uma carona com um motorista chamado Marcelo. Ele foi até São Vítor e em São Vítor ele encontrou com o irmão dele e o irmão dele levou-o para a Barra de São Francisco. Os advogados ainda contestam, William, a velocidade da carreta que a investigação indicou. Seriam 85 quilômetros e não os 95 divulgados. Inclusive, na coletiva de hoje, mostraram uma cópia do aplicativo da Volvo que indicava naquele momento que teve o acidente, essa velocidade de 85 quilômetros. Ao serem questionados sobre o excesso de peso da carga e do mau acondicionamento dessa grande pedra de granito, os defensores falaram que esta seria a responsabilidade da empresa que contratou e não do próprio motorista. Repórter Oswaldo Diniz. Opa, não vou discutir o mérito disso, mas eu parto do princípio, se eu tenho um caminhão, né, e tem uma capacidade de suportar tantos quilos, o cara enfia no meu caminhão mais do que está permitido ali, eu não vou dirigir. Ah, não, mas é uma questão comercial, o cara tinha que fazer isso. Enfim, a defesa vai alegar um monte de coisa, mas, gente, pelo amor de Deus, quando você topa fazer o transporte de uma coisa e você teu caminhão não tem capacidade de suportar, porque está acima do peso dele, você está assumindo o risco. Mas isso é uma interpretação minha e, na verdade, eu não tenho que me meter por enquanto não, até porque
Nós pedimos uma nota à Polícia Civil. A Polícia Civil falou o seguinte, a investigação segue em andamento e outras informações serão repassadas em momento oportuno. Então, vamos aguardar. O fato é que eu tenho 39 pessoas mortas nesse acidente e alguém precisa ser responsabilizado. Não sei se vão colocar a culpa na pedra, na rodovia, no pneu, mas fato é que eu tenho 39 famílias aguardando uma resposta sobre o que aconteceu.